Fala pessoal, vou falar um pouquinho para vocês sobre escala gráfica, tá? Então tá aqui, ó, escala gráfica. Essa escala gráfica é uma figura representativa da escala numérica, ou seja, eu utilizo essa figura para representar a escala numérica, tá? E esta escala gráfica, ela pode ser simples ou composta. A gente vai falar hoje, né, neste vídeo, da escala gráfica simples, tá certo? E aqui também eu tenho uma escala numérica. Então, o que acontece? Eu utilizo uma figura denominada escala gráfica para representar essa escala numérica, tá? Uma figura que representa a escala numérica. Então, da escala gráfica, a gente tem que saber o seguinte. Eu tenho o título da escala gráfica, a divisão principal, e o talão. Tá? Então tem o título, divisão principal, talão. O título, por exemplo, ele é representado 1 para n, ou seja, é a escala numérica. Então o título, por exemplo, poderia ser 1 para 500, tá? 1 para 1000, 1 para 2000 e assim sucessivamente, tá? Até o que? 1 para n. Então, olha só, o título é este, é o que a gente chama lá de escala numérica. Título, 1 para quanto? 1 para 500, 1 para 1000, 1 para 2000. Divisão principal, né, é o valor que representa gráfico, o valor gráfico representa quantos metros, por exemplo, no real. Então, veja o seguinte, se eu tiver aqui 1, né, para 1000. 1 para 1000 significa que 1 milímetro equivale a quantos metros? 1 milímetro equivale a 1 metro, no real. 1 centímetro equivale a 10 metros, no real. 10 centímetros corresponde a 100 metros, no real. Então, se eu pegar, por exemplo, desenhar, né, os espaços de 1 em 1 centímetro, cada espaço de 1 em 1 centímetro, que equivale a 10 metros, cada espacinho desse representa a divisão principal, tá? E o talão é a divisão dessa divisão principal, de uma unidade dessa divisão principal, né, de um elemento, dividido, por exemplo, em 10 partes, tá? Então, esse seria o talão. Graficamente, imagina o seguinte, que a gente tem aqui, como que a gente faz essa escala gráfica simples, né? De uma maneira bem simples mesmo. Olha só, eu vou traçar uma reta. Eu vou chamar aqui de I e J, por exemplo, tá? E aí eu vou marcar um ponto A aqui dessa reta, tá? Vamos supor que a gente esteja utilizando essa escala aqui, ó, escala numérica 1 para 1000. Então eu quero realizar o que? Quero fazer uma figura para representar essa escala numérica. E essa figura é chamada de escala gráfica. Então tem o ponto A aqui. Eu quero fazer o seguinte, eu quero representar isso daqui, se eu utilizar 2 centímetros, 2 centímetros equivale o quê? A 20 metros.
E eu vou pegar de 2 em 2 centímetros essa reta, olha só. 2, 2, 2 e 2. E vou fazer o seguinte, ó. Aqui vai ser a origem. Então aqui 0 metro. Eu não coloquei 2 centímetros, olha só esse espaçamento. Coloquei 2 centímetros. Então 2 centímetros corresponde o que? A 20 metros na escala de 1 para 1000. Então aqui vai ser o que? 20, aqui 40, 60, 80, tá? Metros. Agora olha só, isso está o que? À direita de A. Agora, e aqui, o que eu vou fazer? Olha só, cada elemento disso daqui, cada elemento, cada espaço é uma divisão principal, tá? Então tem divisões principais, olha só, de 2 em 2 centímetros, tá? Lembrando que, olha só, isso aqui que corresponde a 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. Então, de 0 a 20 é uma divisão principal. 20 a 40, uma divisão principal. 40 a 60, uma divisão principal. Então, tem as divisões principais. Isto à direita de A. E à esquerda? À esquerda eu vou pegar o mesmo valor da divisão principal, tá? Eu vou pegar aqui, ó, 2 centímetros, tá? 2 centímetros. Então, aqui vai ser o quê? 20 metros também. Só que eu pego essa divisão principal e divido ela em partes iguais. Eu vou dividir lá, por exemplo, em 5 partes. Se eu dividir em 5 partes, cada parte vai valer o quê? Vai valer... Se eu dividir, vai valer 4 metros, tá? Se eu dividir em 5 partes, vai valer 4 metros. Porque 5 vezes 4 metros dá 20 metros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir ela em partes iguais. Vou dividir a divisão principal, tá? Mas olha só, eu teria o que? 5 divisões de 4 centímetros. Então, pego o que? Olha só, 4, aqui 8, aqui mais 2, 1, 2, 3, 4. Então, olha só, eu teria aqui, e aqui eu vou pegar um valor aqui, olha só, intermediário. Eu teria uma divisão, 2, 3, 4, 5. Então eu teria essas divisões aqui, olha só, correspondem ao talão, tá? Então eu peguei o que? A divisão principal e dividi essa divisão principal em 5 partes iguais. Então uma parte, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Dividir essa divisão principal em 5 partes, tá? Então, cada segmento disso aqui equivale o que? A 4 metros. Então, aqui, ó, 4 metros, 8 metros, 12 metros, 16 e 20. Então, tenho o talão. O talão é a divisão da divisão principal. Então, o elemento básico aqui tomado foi 2 centímetros, que é a divisão principal. Peguei essa divisão principal e dividi em valores menores e deu origem aqui ao meu talão. Tá certo? Uma outra forma de fazer isso aqui, vou pegar, olha só, eu tenho, vamos pegar para desenhar a dimensão aqui correta aqui, eu tenho que 10 centímetros, tá? Peguei aqui 10 centímetros, aqui eu vou pegar 5 milímetros, 5 milímetros. Pronto.
Agora eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esses 10 centímetros e dividir lá de 2 em 2 centímetros. Ó. Porque eu escolhi desenhar de 2 em 2 centímetros. Então faço isso. Uma outra forma de representar a escala gráfica. E vou dividir isso aqui ao meio também, olha só. Dividir ao meio. Esse valor aqui eu vou chamar o que? De zero. Tá? De zero. Aqui vai ser o que? 20. Aqui 40. Aqui 60. E aqui 80 metros. E aqui eu vou colocar 20. Só que agora, o que eu vou fazer? Eu posso dividir aqui também, tá? Em 5 partes. Cada parte valendo aí 4 metros. Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir em 4 partes. Então, eu vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3, 4. 4 partes, tá? Então, veja bem, eu tenho a minha divisão principal, tá? E eu tenho meu talão. Aqui, cada elemento desse daqui, olha só, é uma divisão principal. Divisão principal. Então aqui eu tenho meu talão, eu peguei a divisão principal e quis dividir em 4 partes iguais, né? Dividir em 4 partes, então cada parte agora vai valer 5 metros, não é isso? Então aqui, por exemplo, eu teria 10 metros. E aí, o que eu faço? Olha só. Eu pego e vou achurar, ó, de forma alternada. Eu vou achurar isso daqui para poder representar a minha escala gráfica. E aqui, e a escala, tá? Numérica equivale o que? 1 para 1000. Aqui escala 1 para 1000. Então, 1 centímetro tem 10 metros. 2 centímetros tem 20 metros. Lembrando que eu tenho aqui a escala gráfica, que é uma representação gráfica da escala numérica. Eu tenho o talão, que é a divisão, né, em valores menores da divisão principal, tá? E posso representar de forma de uma linha ou de uma caixa como essa daqui. Vídeos posteriores falarei sobre escala gráfica composta, tá certo? É isso aí, um abraço, até mais.